Começar então, como sempre, rezando. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Em nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem. O, algumas coisas a se considerar antes da gente propriamente começar a correção do nosso exercício. Eu vou, a partir de hoje, retirar aquelas pessoas do nosso grupo lá do WhatsApp que não têm participado e que eu sei que não estão fazendo o curso, né? Porque uma coisa que acho que muitos não entenderam ainda e que é muito importante essa compreensão para que dê certo esse estudo nosso, é que nós estamos num processo de educação, né? É claro que existem muitas formas de se educar uma pessoa, mas o caminho pode ser diferente, mas a finalidade é a mesma. E o que acontece? Nós temos uma dificuldade, e isso não é do nosso grupo de pessoas ali do nosso curso, isso é uma dificuldade meio que nacional, cultural, né, do Brasil. Uma dificuldade de entender que não existe separação entre a nossa vida de estudos e a nossa vida de oração e a nossa vida lá fora, no nosso trabalho, com a nossa família, enfim. Então, a gente vive de uma forma muito desconectada. E, e esse é um trabalho para todos os seres humanos. É conseguir ter uma unidade, né, no seu conhecimento e uma unidade na sua consciência, de modo que as coisas que ele conhece e sabe, ele vive, né, as coisas boas. E aquilo que ele diz, condiz com a vida dele. É por isso que muitos filósofos que são, né, venerados pela nossa academia são tão mal vistos por pessoas realmente inteligentes, né? Porque esses caras, eles falam várias coisas assim que encantam as pessoas, né? Então, as pessoas ouvem o Marx, né? O Hegel, o Nietzsche e Kant e Descartes e tantos outros falando, né? Voltaire, Diderot, D'Alembert, enfim, esses caras todos, e eles falam as coisas e as pessoas falam, nossa, mas que maravilha que esses caras estão falando, né? Só que você consegue perceber que a maioria desses caras, tem alguns deles que são muito inteligentes, né? Outros nem tanto, mas conseguiram ganhar uma fama, né? E merecida, mas mesmo os muito inteligentes, eles não conseguem perceber uma coisa obnubilada, é uma coisa que não está transparente para eles, de que a vida deles, ela tem uma diferença e uma diferença essencial entre aquilo que eles falam e aquilo que eles vivem. Ora, a primeira pessoa que um filósofo deveria aplicar a filosofia dele é na própria vida dele. E aí, dando certo, ele já tem uma certa convicção de que aquilo é certo, né? Mas isso não é só para filósofos, porque todo mundo, de uma certa forma, deveria ter e saber aquilo que quer para a própria vida. E seus objetivos, enfim, tudo isso. E as pessoas não conseguem perceber que está tudo desconectado na nossa vida e elas, então, acabam se perdendo por não ter tido instrução, né? Enfim, por tantas outras coisas. E o nosso trabalho aqui é realmente abrir a mentalidade das pessoas para o latim, mas não só para isso,
para essa visão mais global da vida da pessoa. Eu, claro, eu sou jovem, estou em 26 anos, né? Eu não tenho nem direito de dar opinião sobre as coisas, e nem dever, e nem a hora de eu fazer isso. Eu sou uma pessoa que está em formação também, assim como vocês. Apesar de que consegui aprender o latim antes que vocês. Mas é preciso entender que existe conexão entre as coisas da nossa vida. Eu não sou uma pessoa, enquanto eu estou no seminário, outra pessoa na paróquia, outra pessoa quando eu vou no mercado comprar alguma coisa, outra pessoa quando eu estou de férias em família, outra pessoa quando eu estou na capela, outra pessoa quando eu estou no meu quarto. Eu sou a mesma pessoa que tem todas essas dimensões. E, e se eu não considero isso, eu perco a própria cola que une a minha personalidade num só indivíduo. Não sei se fica meio claro isso, né? Então, assim, o nosso curso de latim não é um curso como os cursos que as pessoas fazem hoje, de inglês, de espanhol, né? Ah, por que você quer estudar inglês? Porque eu quero ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra. Ótimo, maravilha, é um objetivo. Mas o que que isso integra? Em que isso faz parte? Né? Onde é que essa coisa entra na sua vida? E a maioria das pessoas que fazem isso não entra em nada. A gente percebe que não entra em parte nenhuma da vida dela. Né? É uma coisa separada. Cada coisa que ela faz é separada. Né? É como se ela pensasse que a vida dela fosse um cabideiro e ela vai colocando peças de roupa nesse cabideiro, né? Mas não pode ser assim. A nossa vida ela é integral. Né? E ainda mais como nós somos cristãos. Então, um cristão mais ainda. É uma coisa mais integral ainda. Integral no sentido mesmo da palavra. E aproveitando o gancho para integral, para dar um exemplo mais claro disso que eu estou falando, vejam como a vida das pessoas não é integral e elas nem percebem isso, né? Hoje eu fui comer pela manhã um pão, e aí no pacote, né, pão daquele balduco, o pacote está escrito assim, pão 37% integral. Aí eu falei, mas isso aqui não pode ser, né? Tá errado, tem alguma coisa errada nessa propaganda aqui. E por quê? Um pão para ser integral tem esse significado de totalidade, né? Integral é algo que integra todas as partes, há uma integração entre todas as partes, ou seja, há uma unidade. Né? Mas o sentido que ficou para o pão é o sentido de que eles usam todas as partes do trigo para fazer a farinha. Por isso que a farinha fica mais escura. Usam a casca do trigo, né? Enfim, todas as partes. Um pão integral, então, é um pão que é feito com todas as partes da farinha, né? Agora, como que um pão pode ser 37% integral? Ele poderia usar 37% de farinha integral, né? Aí sim. Agora, dizer que é um pão 37% integral, você está dizendo que o pão não é integral, né? Porque ele é uma parte total. É como você falar que você é 37% ser humano, né? Ou você é 100% ser humano, ou você é 0% ser humano. Né? Não existe 37%. Né? E se você misturar você com outra coisa, não vira um você, 50% você. Vira uma outra coisa. Né? Enfim. Mas eu estou dando esse exemplo esdrúxulo, né? Meio bobo, para dizer assim que no dia a dia mesmo, até as pessoas que fazem marketing, né, claro, é uma propaganda, não estou dizendo que a pessoa que fez isso achava que realmente existe 37% do integral, que existe 37% da farinha, mas para dizer assim que as pessoas elas não enxergam nem mais o significado das palavras que elas usam e usam no dia a dia as palavras. Isso é terrível, porque você está desconectado entre aquele que age em você e aquele que você é. Né? Quem age e quem faz as coisas em você é um, e aí é como se fosse um modo seu. E aí, na hora que você
mas quem você é mesmo é um outro, e isso é terrível, né? Então, isso serve para a gente refletir, e por todas essas coisas, eu vou comunicar lá no grupo, eu vou pedir que fique realmente no grupo só quem está interessado. Aqueles que não se manifestarem, eu vou retirar do nosso grupo, para ser uma coisa de pessoas que estão interessadas mesmo, buscando um fim para as coisas, né? Bom, enfim. Dito isso, eu passei um exercício para vocês, um exercício que é menor do que o anterior, mas talvez não seja tão mais fácil assim, né? Não é tão mais fácil, é, mas é mais fácil sim. E eu vou mostrar para vocês como não é tão difícil o exercício. Mas é importante o seguinte, o Rodney muito bem disse lá no grupo, que me pediu que eu permanecesse nesse conteúdo, né? E isso é muito importante, porque eu não sei se vocês têm pressa, né? Urgência. Se vocês realmente vão voltar no tempo, viajar no tempo e vão para Roma Antiga e precisavam saber latim para poder se comunicar. Mas, a não ser que vocês vão fazer isso, né? Que algum de vocês vá para Roma Antiga, para a Idade Média conversar com alguém, vocês não deveriam ter urgência com o latim. E nem eu tenho. Então, eu vou me permanecer um pouco mais nesse assunto. Então, eu agradeço muito o feedback que o Rodney deu, de que o pedido, né, de que eu permanecesse no assunto. E é isso mesmo. Nós vamos, sempre que tiverem com dificuldade em um ponto, podem me perguntar que a gente vai trabalhar esse ponto. Eu vou levantar aqui algumas coisas que podem ter gerado dúvida nesse exercício, né? E vocês, se tiverem mais dúvidas, como sempre, vocês podem ir perguntando. Mas o nosso trabalho é esse mesmo. Coisas mais difíceis, coisas mais fáceis. Difíceis e fáceis. Porque quando você estiver fazendo a difícil, você aprende as coisas mais fáceis automaticamente. E aí, por que é importante vocês virem com o exercício pronto para a aula, né? Eu já falei muitas vezes e vou repetir mais uma vez. Porque você fez o exercício, viu que tem dificuldade e viu que não sabe. Louvado seja Deus. É muito importante conhecer a própria ignorância. Olha, aquela frase de Sócrates, eu já disse isso, né? Que só sei que nada sei, tem esse sentido, né? De que, assim, né, quanto mais a pessoa estuda e ela entra, né, no conhecimento, né, nesse mundo do conhecimento, mais ela percebe a vastidão de coisas que existem que ela não sabe. E que mais? Ela vai morrer sem saber. Isso não deve fazer você se conformar e sentar, né, e, como diz Raul Seixas, né, ficar esperando a morte chegar. Não é isso. O que você deve fazer é o seguinte: cada vez mais que você estuda, você deve se alegrar por ver que tem mais coisa para você estudar e mais coisa para você conhecer. E isso é dom de Deus. Deus te deu a inteligência para isso. Então, louvado seja Deus. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo uma missão para a qual Deus me chama, né? Bom, então faz sentido que a gente passe por uma coisa mais difícil para que vocês vejam o tamanho da ignorância de vocês, né? Mas, e ignorância aqui no sentido mesmo da palavra, né? De que não conhece a coisa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for para uma coisa mais fácil, vocês já vão ver que vocês sabem essas coisas mais fáceis. E isso é muito bom. Além disso, como eu ia dizendo, porque é importante vocês fazerem o exercício antes da aula. Porque quando vocês virem eu fazendo, vocês vão entender as coisas que vocês não entenderam enquanto estavam fazendo. E mais, sem nem perceber, vai entrar na cabeça de vocês alguns métodos que eu uso, que abreviam o conhecimento. Então, por exemplo, olha, surgiu esse obstáculo, o Lucas faz isso daqui quando surgiu esse obstáculo. Mesmo que você não pense, mesmo que você não consiga ler e falar, nossa, olha, ele está fazendo isso, agora ele está fazendo isso. Mesmo que você não tenha essa visão, ainda assim, isso vai entrar na sua cabeça de uma forma meio que inconsciente, e quando você for fazer o exercício, o caminho já vai estar lá.
você já vai ter aprendido o caminho, tá? Então, depois da aula de hoje, eu garanto que se vocês pegarem essa fábula de novo, e é importante que façam isso sempre, é, depois eu vou falar o exercício, né, de hoje, mas é importante que façam isso, vocês vão perceber que vocês aprenderam um pouco mais. E é assim mesmo, né? Se você... Isso eu aprendi enquanto eu aprendi tênis de mesa, eu era jovem, assim, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, e eu fiquei bom nisso, e eu comecei a meio que treinar, meio que jogar com um cara que era um alemão, lá da minha cidade, onde eu morava, e além disso, também ele era pastor protestante, né? Então, eu realmente aprendi tênis de mesa com um pastor alemão, não com o cachorro, né, mas com um ser humano. E, e ele me ensinou algumas coisas que fiquei marcado. Eu parei de jogar com ele porque ele ficava tentando me converter para a igreja dele. Aí eu parei de jogar. Mas ele me ensinou algumas coisas boas. E a principal que eu levei para a vida é assim: quando você joga com alguém do seu nível, você ensina para ela, né? Mas você não cresce muito. Você pode crescer em outras virtudes, mas no jogo em si, não. Na virtude do jogo, não. Então, para você crescer, você tem que jogar com alguém que é melhor que você. É, e jogando com alguém que é melhor que você chega mais perto do nível daquele alguém. O que acontece? Quando você estuda algo que é sempre do seu nível, você gera uma certa satisfação em si. Uma satisfação que a princípio é boa, mas que depois vai fatalmente te acomodar. Quando você joga com pessoas que são superiores a você, ou quando você faz um exercício que é mais difícil do que que está acima do seu conhecimento, você está se exercitando e está crescendo e se aproximando do nível daquele exercício, mesmo que não perceba, né? Então, isso tudo é só uma apologia uma defesa que eu estou fazendo dos exercícios mais complicadinhos, né? E a gente vai continuar fazendo isso, um exercício complicado, um mais fácil, um complicado, um mais fácil. Né? E eu creio que isso vai fazer vocês crescerem. Mas vamos com calma. Né? Como eu disse, não sei se vocês têm tempo ou não, têm pressa ou não, mas se esse curso durar 3 anos, para mim tudo bem, né? Se ele durar 5 anos, para mim também tudo bem. Eu tenho grandes planos para o nosso, para nossa, para esse grupo nosso, né? E esses planos envolvem, mais à frente, como eu já falei, a gente começar a ter aulas realmente só em latim, e, e isso vai desenvolver muita inteligência de vocês, né, de uma forma que, que não tem muitas pessoas que façam isso hoje no Brasil, né? E, então, nós somos um grupo seleto e louvado seja Deus por isso. E isso vai fazer com que a gente possa ajudar a sociedade em alguma coisa, né? Ao invés de ficar só sentado esperando que nos sirvam, a gente vai poder servir aos outros. Bom, chega então de enrola, vamos fazer exercício. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. É, e aí, aqui está o nosso exercício, né? Eu vou ler, eu prometi, e eu peço perdão por não ter cumprido, mas é porque eu não lembrei, não é porque eu não quis. Eu prometi de mandar áudios falando para vocês a pronúncia da fábula anterior, né? Mas vocês também têm culpa, porque eu pedi para me lembrarem disso e ninguém me lembrou. Então, meio a meia culpa, né? 37% de culpa é de cada um e o resto é sei lá de quem. Bom, o nome dessa fábula é Vulpes ad personam tragicam, né? Se nós fôssemos ler com a pronúncia, né, que essa fábula foi escrita, não seria essa pronúncia que a gente está usando. A gente usa a pronúncia eclesiástica, né? Então, na, na, na pronúncia do reconstituído, não na pronúncia clássica, seria algo como ulpis, vulpes, não vulpes, né? Ulpis ad personam tragicam, né? Ou gui, né?
Mas nós vamos ler com a pronúncia eclesiástica. Vulpis ad personam tragicam. Sempre pronunciando bem o M. Personam tragicam forte vulpes viderat. Ho, quanta species inquit cerebrum non habet. Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam fortuna tribuit, sensum communem abstulit. Então, vamos lá. Para eu traduzir isso daqui, é o título, né? Vulpes. No dicionário, vulpes tem duas formas, né? Vulpes, aí aparece aqui um V ponto vulpes, né? Esse V não é de verbo, não. É para você verificar, né? Para você pesquisar vulpes. E aí pesquisa vulpes, aparece vulpes e vulpes, né? Ou volpes, volpes. São todas as mesmas palavras. Significa raposa, né? E, por sentido figurado, astúcia, manha, dissimulação. Bom, porque a raposa recebeu, o nome da raposa virou astúcia, manha, dissimulação, né? É fácil, né? A raposa é um animal astuto, porque ele vai de madrugada roubar a galinha para comer a galinha, né? Ele é manhoso, ele sabe fugir com facilidade. Então, daí pegaram o nome da raposa e aplicaram para pessoas que são astuciosas, né? Para que são manhosos, para quem sabe dissimular. E aí a gente pensa, nossa, por que eles faziam isso? A gente faz isso também o tempo todo, né? É, quando você quando você vai ofender alguém dizendo que a pessoa ela não gosta de trabalhar porque gosta de ficar deitado, você fala seu preguiçoso, né? É, esse nome preguiçoso, né? A gente pegou e aplicou a um bicho e aí depois voltou para a gente, né? Porque porque o nome de preguiça, que é um pecado, né? 7 pecados capitais, foi para, na verdade, é assídia, mas pode ser a preguiça, né? Foi pro animal, porque ele é lento, né? O bicho preguiça, e depois voltou para a gente. Então, quando a pessoa é preguiçosa, a gente chama ela de bicho preguiça, né? Não quer trabalhar, né? E também a gente chama uma pessoa sem vergonha de cachorro, né? E, bom, isso a gente faz o tempo todo, né? Aí, na adolescência, quando as pessoas, quando você viu uma moça bonita, dizia-se que ela era uma gata, né? Gatinha. Não sei se hoje em dia você fala isso, acho que não. Mas antigamente acho que era bem comum isso. Então é normal se aplicar característica de animal, e aquilo ali virar um sinônimo, no sentido figurado, né? Então, raposa virou astúcia, né? E aí tá vulpes ad personam tragicam. Vulpes está no nominativo ou no genitivo, né? Porque é vulpes, vulpes. São as duas formas dela, né? De qualquer forma, eu sei que ela é de terceira declinação. Então, ou ela é nominativo singular ou é plural. Ou é genitivo, certo? Ou é acusativo, né? Ou singular ou plural, nominativo, singular ou plural, ou é genitivo singular ou é acusativo plural. Só que esse is aqui não é muito comum. Então, se tivesse no plural, provavelmente seria vulpes, né? De qualquer forma, poderia ser vulpes e ser plural. Como que eu sei? Bom, eu vou saber depois pelo contexto. Por quê? Porque o verbo aqui, por exemplo, vai estar no singular. Então, eu sei que é a raposa, né? E aqui está vulpes e aqui vulpes, né? Isso é um erro? Não. Na internet a gente acha as duas formas. Eu coloquei aqui assim e aqui assim, porque para vocês verem que a mesma palavra pode ser escrita das duas formas. Como que eu sei que é singular e não plural? Então, depois que eu leio o texto, eu vou chegar nisso, mas só pelo título não dá para saber, tá bom?
Então, bom, é isso. Então, o vulpes, né? Ou seja, a raposa, ou uma raposa, né? Não dá para saber. Ad personam tradicam. O que é ad? Eu já disse para vocês. Esse ad, ele significa algo que está indo em uma certa direção, né? Então, ad é em direção a. Assim como ab é o contrário, é quando está afastando-se de. Então, quando se afasta de algo, eu digo ab. Quando eu vou em direção a algo, ad. Daí que vem a palavra, por exemplo, advogado, né? O que é advogado, né? Que a gente fala advogado, né? Mas, é claro, não precisa ficar falando advogado, é até feio. Vogado vem de vocare, né? Então, vocare é chamar, é, é você falar em direção a alguém, advogar. Então, é como se você se colocasse à frente de uma pessoa para defender a outra. Enfim, esse é um dos significados que pode ter. Então, ad é em direção. E em direção a quem? A persona trágica. Então, a vulpes, a raposa, fez alguma coisa em direção à persona trágica. Ou seja, eu posso traduzir como a raposa, a, e aí você pode ficar em dúvida o que é personam tragicam, né? Porque se você pesquisa persona, aparece máscara, papel, depois pessoa, né? E pesquisa trágica, né? Não aparece, mas trágicos aparece. Trágicos, trágica, trágico, né? Algo de tragédia. Traduzindo, vira pessoa de tragédia, né? Ou máscara de tragédia. E aí que tá. Aquelas máscaras do antigas do teatro, isso aqui é uma tradução que eu estava fazendo do uma carta que o nosso arcebispo respondeu, recebeu do Papa. Mas as máscaras de teatro famosas, aquelas que vocês devem conhecer, né? É, deixa eu voltar aqui. Eu tinha salvo aqui. Ah, não. Sumiu. Vocês conhecem essas máscaras. Eu tinha salvo uma foto melhor, mas teatro que era usada pelos gregos para representar, né, usada no teatro grego para representar o personagem, e também porque o formato fazia com que aquilo ali virasse meio que um megafone. E, e aí, esse megafone, né, essa máscara crescia a voz e aí as pessoas escutavam. Tem uma foto boa que mostra isso, mas, enfim, de qualquer forma, essa máscara aqui, ela, a princípio, ela se chamava persona, né? Em grego, é prosopon, né? Prosopon. É, esse prosopon, que é a máscara, é a mesma coisa que persona. Com o tempo, aquela máscara passou a representar o personagem, né? E vocês já notaram que essa palavra personagem tem a ver com pessoa, né? Então, porque aquele ser que está ali retratando no teatro, ele está fazendo aquilo para imitar uma pessoa, né? Para simbolizar uma pessoa. Então, esse nome pessoa veio de persona mesmo, mas veio de máscara. Então, por apropriação, né, o nome da máscara era prosopon, ou seja, persona. Com o tempo, virou o nome de quem estava fazendo aquela coisa, o personagem, recebeu esse nome de prosopon, de pessoa. Com o tempo,
passaram a chamar as pessoas mesmo de personas, né? E aí, persona trágica é porque existe a persona, a pessoa de tragédia e a pessoa de comédia, né? A de comédia são os teatros de comédia mesmo. E os de tragédia, obviamente, de tragédia. Essa expressão aqui depois foi assumida por teatro, né? Tragédia e comédia. Bom, então, personam tragicam é máscara. O Gabriel já está na aula, está entrando por outro. Ah, tá, trocou. Raposa, a máscara de tragédia, né? Então, a raposa fez alguma coisa para a máscara de tragédia, né? Eu posso colocar para a, talvez fique até melhor, porque é assim que aparece no dicionário ad, né? Ad, aproximação, para, né? Para alguma coisa. Personam tragicam forte vulpes videret. O que é a primeira coisa que eu faço? Aqui tem 2 pontos. Então, 2 pontos, tudo que vem antes aqui é uma oração só. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo, né? O verbo é videret, né? Não pode ser nenhum dos outros. Eu imagino que vocês já consigam enxergar isso, né? O termina em T e as outras têm, ó, acusativa, aparência de acusativa, aparência de ou adjetivo ou de advérbio, e aqui também, né? Um nominativo, singular ou plural, enfim. Nessa questão de singular ou plural, o Heitor fez uma pergunta interessante, né? Por que no dicionário algumas palavras, por exemplo, ele pesquisou falte, por que aparece no plural? Bom, porque nas línguas as palavras ganham esse sentido, o sentido do, elas vão para o dicionário da forma como elas são utilizadas mais no dia a dia. Nós temos isso em português também. Então, quando você fala da escuridão, a gente fala de trevas, né? Mas trevas é plural de treva. Mas se usa mais trevas do que treva. E no dicionário aparece trevas mesmo. Isso vale também para óculos, isso vale para parabéns, que é o que a gente fala quando a pessoa faz aniversário, né? Parabéns, na verdade, é o plural de parabéns, mas nem existe essa palavra parabéns, né? Então, a gente fala parabéns e tantas outras. Então, no latim também tem isso, a gente deixa aqui, o Ernesto Faria, que é o cara que fez esse dicionário, deixou aqui conforme se usava no latim, fautes, né? Se usava no plural, garganta. Enfim, então, eu falei isso só porque eu falei que isso aqui podia estar no plural singular, né? Bom, primeira coisa que eu faço, encontro o verbo. E aí, vocês não aprenderam a olhar esse tipo de verbo ainda, certo? Mas não tem problema, né? Eu poderia ter colocado um vocabulário aqui dos verbos, foi erro meu, né? Mas tá bom. Mas videret, tá vendo que tem uma aparência de vide, né? Videret, não vai aparecer aqui, mas vide vai aparecer, né? Videlicet, videns, videntes, vídeo, né? Faz sentido que tenha ligação com vídeo, que é o verbo ver, né? Perceber, olhar, verificar, encontrar, né? Então, tudo isso pode ser vídeo. Então, eu não sei o que que é, mas eu sei que é a terceira pessoa e parece que tem ligação com o verbo ver. Isso aqui é um mais que perfeito, que inclusive eu iria ensinar para vocês hoje, mas eu resolvi não ensinar hoje, deixar para outro dia. Então, sempre que tem esse era no meio, é um verbo no mais que perfeito. Vejam aqui, ó. Era, tá vendo? Amaveram, amaveras. Abueram, abueras. Cheperam, cheperas. Era, né? Daí aqui embaixo tem aqui é bem destacado, o era. É mais que perfeito. Significa tinha amado, né? Em bom português, a gente diz, um bom português mesmo, amara, né? É, amavera, amaveret, né? Agora, viderat seria algo como vira, né?
O mais que perfeito, ele é antes do perfeito. Então, eu vi, antes que eu visse, alguém vira, ou seja, o vira vem antes, né? É antes ainda do perfeito. Pessoal, vocês estão me acompanhando em tudo que eu estou dizendo? Sim, até aí sim. O problema que eu tive de dificuldade é de acertar ainda a palavra, decorrer no contexto. Uhum. Sim, tudo bem. É só para saber se o que eu falei até agora tá tudo certo. Professor, eu consegui achar também. A questão é o que o nosso colega falou. Algumas não achei, né? Mas nesse caso. Mas é de encaixar uma com a outra, né? Mas estou Uhum. acompanhando bem aqui. Obrigado, senhor. Ótimo. Maravilha. Né? O videre significa tinha visto, né? Ou vira, beleza? Eu tinha que ter deixado um vocabulário para isso aqui, mas dá para ver que tem a ver com o verbo vir, né? Beleza. Aí a pergunta que você faz é a seguinte: videret. Eu sei que eu tenho personam tragicam, que é uma coisa só, que é a máscara de tragédia. Forte, né? Aí você diz, mas de tragédia, mas aqui não está no genitivo, né? Por que que aqui está no acusativo e você colocou no genitivo? Muito bem. É porque se eu fosse traduzir mesmo, eu traduziria, conforme está escrito, eu traduziria como máscara trágica. Só que essa máscara, em português, se chama máscara de tragédia. Então, a gente traduz para como é a coisa em português. Tô falando, se raposa tivesse dois nomes no latim, eu não ia traduzir os dois nomes, eu ia traduzir como raposa, certo? Porque é como se diz, usa em português. Aí, videret. A pergunta que você faz é, quem videret? Né? Quem tinha visto? É a personam tradicam? Não pode ser, por quê? Porque personam é primeira declinação singular acusativo. Am. Eu vi am no final de uma palavra, a não ser que seja um verbo, porque pode ser um verbo, mas quando for um verbo, tem bem cara de verbo, né? Por exemplo, amabam é verbo, né? Não é acusativo, é um verbo. Mas tá vendo o ba aqui, né? Isso é bem cara de verbo. Com o tempo a gente vai pegando essas caras das palavras. Mas personam não é um verbo. Então, não sendo um verbo, porque eu já tenho o verbo videre aqui, videre, né? Eu sei que personam trádica ela não fez nada, porque ela é acusativa. Então, ela sofreu a ação de ser vista, porque ela é acusativa. O que eu tenho além disso? Eu tenho forte, que no dicionário aparece como um advérbio, né? Forte, aqui não está dizendo que é advérbio, mas é um advérbio, né? É, forte virou por acaso. Mas, na verdade, o forte significa algo como sortemente, né? Virou um adjetivo, né? Na verdade. Não é um advérbio, não, estou falando besteira. É um adjetivo. Forte significa vem de sorte, certo? E, e vindo de sorte, aqui, ó, tem o adjetivo e tem o advérbio. É esse aqui que eu queria achar. Veio do adjetivo, mas depois virou um advérbio mesmo. O advérbio é uma circunstância, né? O que é uma circunstância? A parte da frase aqui, ó. Personam tradicam vulpes videret. A frase continua fazendo sentido. Então, não vai acabar com o meu texto se eu tirar ele, certo? Essa é a primeira coisa. As palavras que terminam em "e" geralmente são ou adjetivos neutros, mas aí teria que ter um substantivo ligado a ele, ou advérbios, né? Que é o caso mesmo, aqui do forte. Bom, como que eu sei que esse forte é então, um advérbio? Porque não tem nenhuma outra palavra. Se fosse um adjetivo, como que eu sei que ele não é adjetivo? Se fosse um adjetivo, ele teria que estar junto de outra palavra, de um substantivo,
que estivesse no mesmo caso, no mesmo número, na mesma pessoa, na mesma gênero que ele. Para ser forte, um adjetivo, teria que ser neutro, né? E singular. Bom, não tem nada aqui neutro singular, né? Vulpes é feminino, raposa. Então, pessoa não tradicam também é feminina. E então nada aqui é palavra neutra. Então, forte não pode ser um adjetivo. Não é adjetivo, é um advérbio. Advérbio muda a circunstância, mas a frase continua a mesma. Então, a gente deixa ele por final. Esse forte significa por sorte. Vem de Fortuna. Existia uma deusa chamada Fortuna, que inclusive depois ele vai falar dela aqui, que era a deusa que girava uma roda lá e definia a sorte das pessoas, né? É isso que ele se acreditava. Então, daí veio o significado de sorte, né? Por acaso. Por acaso do destino, pela vontade do destino, ele encontrou, ele tinha visto, tinha encontrado alguma coisa, né? Ele quem, né? Ou ela quem, né? Bom, eu sei que persona não trádica não pode ter visto, porque está no acusativo, então ela é objeto da ação. Quem viu, sobrou só o vulpes. Então, o vulpes está no nominativo. Vejam só. Se está no nominativo, foi ele mesmo que viu. E aí faz sentido eu agora voltar para ali e confirmar que é a raposa e não as raposas. Por quê? Se aqui tivesse videram, aí esse vulpes estaria no plural. Então seria as raposas viram, tinham visto. Mas como está viderat, então eu sei que são singular. Vulpes viderat personam tradicam forte. Ou seja, por acaso. E a tradução, então, fica a raposa. Ou melhor, uma raposa. Por que fica melhor uma raposa? Porque eu não sei quem que é essa raposa. Se eu digo A, eu estou definindo ela. E aí parece que é uma raposa que eu e o leitor conhece, né? Que o escritor e o leitor conhece. Como não é, então a gente traduz como uma raposa. Tinha visto, ou tinha encontrado, ou encontrara uma máscara de tragédia. E aí faz sentido que o forte fique logo após o verbo. Por quê? O nome dele é advérbio, então ele vai endereçar o verbo para modificar a circunstância que aquilo aconteceu. Então, uma raposa tinha visto, por acaso, uma máscara de tragédia, né? Ou melhor, uma raposa encontrara uma máscara de tragédia, certo? E aí, dois pontos. Se é dois pontos, sempre é uma fala, né? Então, isso aqui é a fala da raposa. Em algumas versões, esse texto vem assim, ó, né? Eu deixei sem, por quê? Porque aqui tem um inquit, e eu já ensinei para vocês que quando tem um inquit significa que alguém diz, né, aquela coisa, e quando ele está no meio, mais ainda, já está tá dizendo que ela diz tudo isso, menos o inquit, né, claro. Enfim, com ou sem isso aqui, dá para saber que é uma fala, né? O que é que ela disse, né? A raposa tinha visto, encontrado, por acaso, uma máscara de tragédia. E aí, o que é que ela fala para essa máscara de tragédia, né? Ou sobre a máscara. Ela diz, oh, quanta espécies, né? Muito bem. O quanta não tem, né? Mas tem quantum, quantum, quantos, né? E aí fica meio claro que é um adjetivo, quanta, né? Quanta. Mas vamos deixar esse quanta, né, deixar ele meio de lado. Esse O é muito comum no latim, né?
é aquele O de exclamação, né, de uma interjeição. Existe esse O, e existe esse O, né, no português. Qual a diferença dos dois? Isso aqui é quando eu vou chamar alguma pessoa. Então eu digo, ó Pedro, né? Ninguém fala assim, mas na linguagem poética é assim. E esse ó é uma exclamação, tipo, um ó, né? De surpresa, né? É. Então ela diz, ó, né? Vou repetir tudo, né? Quanto a espécies, e aí eu tenho que pesquisar o espécies. Por quê, né? Para saber se o quanta é um adjetivo, o espécies tem que ter alguma ligação com ele, né? E aí, pesquisando espécies, a gente vê que é da quinta declinação, né? Espécies, espécie, genitivo, ei. Espécies, espécie. Significa vista, aspecto, aparência, forma, bela aparência, beleza, né? E tudo isso, né? Espécie é uma palavra que deu muitas derivações, né? No latim tem, por exemplo, respite, que é voltar a face para aquela coisa, né? Então, é como se fosse a forma da coisa, né? Respite é voltar a face para a forma da coisa. E, e daí veio várias palavras, né? Várias outras palavras. Espécies é uma palavra feminina. Então, quanta também é feminina, né? Espécies quanto espécies. O que significa espécies? Então, significa a aparência daquela coisa. Se eu digo, olha, quanta aparência, o na verdade ela está querendo dizer? Olha, quanta beleza, né? Que beleza. Então, quantos significa quão grande, né? Que, né? No sentido de que alguma coisa, né? Que beleza. Quão grande, quanto. Então, ela está dizendo, ó, quanta espécie, né? E aí aqui depois tem cerebrum non habet. Esse habet está bem claro que é do verbo habere, eu já ensinei para vocês encontrarem, na terceira pessoa do presente do indicativo. Então, é ter, possuir, né? Então, non habet, não possui, não tem. O quê? Cerebrum, né? Acusativo. O quanto espécies, cerebrum non habet. Tá vendo que não existe uma conjunção, né, dizendo que opõe ou que cria uma adversidade entre essa fala e essa, mas a gente supõe que existe aqui algo, né, como sed, né, ou seja, algo como mas não possui cérebro. E o inquit aqui no começo, né, ou seja, ela disse, né, o que a raposa disse? Disse, ó, quanta beleza, né, mas não tem cérebro. Faz sentido, porque esse mas aqui, né? Mesmo que não está no texto. Por quê? Ó, quanta beleza, cérebro não tem. O que eu penso na hora quando eu ouço uma frase dessa? Eu penso que, apesar dela ter a beleza, ela não tem cérebro. Por quê? Porque máscara não tem cérebro mesmo. Obviamente, né? Então, esse cérebro é no sentido de vida também, né? Tipo, tem beleza aquela máscara, mas não tem vida. A raposa, então, encontrou a máscara de tragédia e disse, nossa, que máscara bonita, mas não tem cérebro. Então, traduzindo, significa disse, né? E aí, é assim mesmo, pessoal, a gente vai indo e voltando. Então, aqui agora eu volto aqui em cima, né? E apago esses dois pontos. Por quê? Porque uma raposa tinha visto, por acaso, uma máscara de tragédia. Pronto. Aí ela disse, né? Oh, que beleza, mas cérebro
mas não tem cérebro, né? Não possui cérebro, melhor. Beleza? Tudo isso foi dito, né, pela raposa. E aqui, hoc illis dictum est. Dictum est, eu não ensinei para vocês, mas é uma coisa só, né? Então significa algo como é dito, né? Ou melhor, foi dito. E aí vocês perguntam, o que foi dito? Hoc e isso, né? Essa coisa aí que está aí atrás, né? O hoc sempre vai remeter a alguma coisa que está atrás. Então, é um pronome que está demonstrando algo. Isso, né? Só que aí o hoc é neutro, né? É nominativo ou acusativo, ou ainda ablativo, né? Pode ser qualquer um dos três, mas faz mais sentido que seja um nominativo. Mas vamos ver por quê. Né? Hoc, então, é isso, né? Illis, na latina tablet, está como dativo e ablativo. Se for ablativo, significa com aqueles ou por aqueles. Né? Se for dativo, é para aqueles. Como dictum est significa foi dito, faz sentido que seja foi dito para aqueles, né? Para aqueles. Eu já estou traduzindo, mas na verdade aqui eu deveria estar colocando assim em latim ainda. Dictum est illis, né? E aí o que foi dito para aqueles? Isso, né? O hoc. Hoc dictum est illis. Isso foi dito para aqueles, né? Note que está no plural, então é aqueles mesmo, né? Para aqueles quibus, né? Quibus vem de quico e quod, né? Dativo ou ablativo. Como aqui está no dativo ablativo aqui também, faz sentido que esse quibus remeta a esse ilis. Né? Quibus é o quê? É os quais. Né? Os quais. Não é os quais. É para os quais, ou com os quais, ou pelos quais. Né? É uma dessas coisas, porque ou é dativo ou é ablativo. Né? Que significa o quê? Né? No qui, né? No plural, quibus, plural é dativo ou ablativo. Significa aos quais, dativo, para os quais, dativo. Ou então, com os quais, ablativo, pelos quais, também ablativo. Hoc dictum est illis. Faz sentido que seja com os quais? Isso foi dito para aqueles? Com os quais? Pelos quais? Pelos quais até pode ser, mas com os quais a gente já sabe que não faz Lucas, sentido. Pode falar. você colocou aí essa conjunção, esse conectivo para aí, mas a gente pode colocar, tipo assim, na nossa cabeça, você pode colocar ele automático só para facilitar o entendimento da frase, porque em latim aí não tem nenhuma palavra que significa para, né? Tem. O que acontece? Boa pergunta. Qui, que, quod, né? Essas três aqui significam a mesma coisa, só que para três gêneros diferentes. O qui significa o que no nominativo masculino. O que significa a mesma coisa, só que para mulher. E o quod, a mesma coisa, mas para o neutro. Quando eu digo qui, eu estou dizendo o que, no sentido de que aquele o que fez algo. Quando eu digo quem, eu estou dizendo que é o que não fez algo, mas sofreu algo, né? É diferente. Quando eu digo cuios, eu estou dizendo de quem, né? Não confunda com cujo, o cuios, né? Significa de quem. Note que é genitivo, então é adjunto adnominal restritivo. O cuios é a mesma coisa que o qui,
só que quando aquela palavra significa uma adjunta de nominal restritivo. Então, a tradução de cuios não é que, é de que, ou de quem. E cui? Cui significa objeto indireto, um dativo. Então, é para quem, a quem. O quo é ablativo, então significa com quem. Ou então, através de quem, né? Pelo meio de quem. É isso que significa o ablativo. Então, na própria palavra está. Quando eu vejo quibus, eu sei que é para os quais, ou com os quais, ou aos quais. Tá bom? Não é só quais. Os quais. Não é só os quais, mas é para os quais, com os quais. É porque é isso que significa o ablativo. Beleza? E o dativo também. Então, está assim escrito aqui. Assim que você vê a palavra quibus, você já pode ter certeza que aquilo ali é para os quais, com os quais, né? Alguma coisa assim. É muito boa a pergunta. E aí você deve continuar, na verdade, né? Então é Nota como que se um o quê com preposição? Mais uma preposição? isso, aham, é isso mesmo. Mas nota mais o sentido da coisa, né? Porque o sentido do qui no ablativo ou no dativo é de para os quais ou com os quais, e não só os quais, né? Aí, em português, a gente coloca a preposição. No latim, no começo, não tinha preposição. Com o tempo, foram colocando. Então, nessa época aqui, já se utilizava preposições, né? Mas, se fosse um latim bem antigo, poderia estar só assim, vulpes personam tradicam. E aí, a gente deveria saber que a raposa fez alguma coisa ad personam tradicam, certo? Bom, e aí eu tenho tudo isso, né? Quibus honorem et gloriam fortuna tribuit. Tudo isso está entre vírgulas, né? No português, isso aqui é uma oração subordinada. Obviamente, começa com o que, né? Para os quais ou com os quais, então é uma oração subordinada. Bom, e eu tenho quibus honorem et gloria fortuna tribuit. Tudo isso está ligado a um verbo, tribuit, né? Tá bem na cara que tribuit é o verbo da oração. Ó, lembra que eu ensinei que os verbos geralmente vêm no final? Personam tradicam forte vulpes videret, é o verbo. Ou quanto species inquit. Né? Esse aqui é um verbo de dizer, ele está no meio, né? Cerebrum non habet, final. Hoc illis dictum est, ao verbo. Quibus honorem et gloriam fortuna tribuit, olha o verbo. Sensu communem abstulit, outro verbo. Então, quibus honorem et gloriam fortuna tribuit. Esse é o verbo, tribuit. Pesquisando tribuit, a gente vê que tribuir é o perfeito, é o passado perfeito de tribuo, né? Significa retribuir, dar o toco, devolver, restituir, entregar, ou dividir, distribuir, repartir, né? Nota que é basicamente o mesmo verbo, só que aqui ele é transitivo, intransitivo, aqui é transitivo. Mas é o mesmo verbo. Significa distribuir, repartir, dividir, atribuir, conceder, dar. Então, quando você dá algo para alguém, você, né, tribuere, né? Você entrega, né? Dá, né? O verbo dar. A gente reza isso aqui, por exemplo, no, tribo equesmus, né? Eu acho que é na oração do Regina Coeli. Mas não importa, mas é tipo, a gente está pedindo para Deus dar, para Deus entregar, para atribuir, conceder. Daí que vem atribuir, né? Essa palavra atribuir vem desse verbo. E se é tribuit, nota que é tribuir, veja, olha o perfeito dele, tribuir, né? Então, eu retribuí, eu restituí, eu entreguei, eu dei, eu atribuí, eu concedi, né? E tribuit, com T no final, significa que ele concedeu, ele atribuiu, ou ela, né? Ela concedeu, ela atribuiu, ela deu, né? O quê? Quem tribuit? Honorem
et gloriam, os dois estão no acusativo, então não pode ser eles que atribuiu nada. Quem atribuiu? A fortuna. Então, aqui é um pronome relativo. Então, é óbvio que ele já vem logo depois da vírgula. Isso aqui serve para o português, para vocês, né? Vejam o português, por exemplo. Tudo isso foi dito sobre aquelas pessoas, as quais, sempre contentes, blá, 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 né? Então, ó, as quais, nota que está retomando aquelas pessoas, né? É isso que é um pronome relativo e isso que faz com que isso aqui seja uma oração subordinada. Depois a gente pode tirar um dia na aula para explicar melhor o que é uma oração subordinada em português. Mas a oração subordinada, ela está subordinada e ela começa geralmente com pronome relativo, porque ela se relaciona, daí que vem o nome relativo, com aquilo que está anterior a ela. Por isso que ela vem logo depois da vírgula. O pronome vem logo após a vírgula. No latim também. O quibus é aos quais, para os quais, se refere a quem? A eles. Isso foi dito para aqueles, né? Os quais, ou com os quais, ou pelos quais, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Bom, alguém tribuit alguma coisa. Foi a honra e a glória que deu a fortuna? Não. Fortuna, que é a deusa, né? Fortuna, ou a sorte também, está no nominativo. Então, fortuna que tribuit honorem et gloriam. Honorem et... Vou colocar aqui embaixo. Certo? Isso foi dito para aqueles, né, com os quais a fortuna atribuiu a honra e a glória. Errado, não é com os quais. Em português eu não posso dizer com os quais. Eu digo para os quais, né? Isso foi dito para aqueles, os quais, né? Aos quais, né? Não os quais, aos quais a fortuna, ou seja, a sorte, deu honra e glória. Então, isso foi dito para aqueles, né? E aí sobra o resto. Sensum communem abstulit, né? O verbo é abstulit, né? Vem do verbo aufero, né? Como que eu acho isso? Pesquisa abstuli. Aparece perfeito do verbo aufero, né? Então, se é o perfeito, significa que é o passado perfeito, obviamente, né? Aufero significa levar, tirar, tomar, retirar, furtar, né? Deixar de, retirar, enfim, tem muitos sentidos. Mas é a junção de fero com uma partículazinha, né? O verbo fero, só ele, é levar, trazer, é um verbo muito comum. O perfeito dele é tule, né? Daí que vem, por exemplo, oferta, né? Daí que vem oblação, oblatum, desse verbo que vem entulho, inclusive, né? Mas enfim, isso não importa. O que importa é o seguinte, que ao ferro é o verbo no presente do indicativo. Eu falei entulho, não tenho certeza não. Entulho eu sei que vem de tulha, né? Que guarda alguma coisa. Mas, enfim, se for, beleza. Se não for, desconsidere. Bom, alfero, então, vem de verbo fero, né? Que é levar, trazer, carregar, né? Portar consigo. Mas ao, né? É como se você estivesse tirando dali alguma coisa, né? Distanciando de lá. Então, vem de abfero, que não existe, né? Virou alfero, né? Com o tempo.
Ab é quando você distancia daquela coisa. Ad é quando vai em direção a ela. Então, aufero é um verbo que significa levar, tirar. Então, eu aufero, eu levo, né? Eu obtenho, eu recebo, eu ganho. Auferes é tu, né? Primeira pessoa, segunda pessoa. Auferre é o quê? É o verbo no infinitivo, então. Levar, tirar, tomar, retirar. É tudo isso no infinitivo. Abstule, perfeito. Então, eu levei, eu tirei, eu tomei. O verbo lá está abstulit, né? Então, é e ele levou, tirou, tomou, deixou de, obteve, recebeu, ganhou. E aí faz sentido, por quê? Porque o que está adiante? O senso comum, né? Uma boa tradução em português, o bom senso, né? Então, hoc dictum est illis, quibus fortuna tribuit honorem et gloriam. De novo, mas, né? Ou seja, essas coisas foram ditas para aqueles. E aí uma tradução melhor não seria para aqueles, seria daqueles, né? Por quê? Porque, bom, eu não digo para a pessoa, apesar de que no latim é como se fosse isso mesmo, né? É como se você dissesse, inclusive, vamos abrir aqui uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar. No exercício lá do lupus etaias, tinha aqui, ó. Dixiste mihi, né? Ou seja, disseste para mim, né? 6 meses atrás, né? Disse, você disse de forma má para mim. Mas, na verdade, ele não falou para o lobo, né? Ele falou do lobo, né? Mas no latim tem essa coisa de falar mal no sentido, você falou mal para mim. É como se eles dissessem assim. Mas, na verdade, falou mal de mim. Então, isso foi dito daqueles aos quais a fortuna, né, ou seja, a sorte, deu honra e glória, mas, né, abstulit, e aí faz sentido que não seja levar, tirar, mas sim receber, né? Não faz sentido que seja ganhar, arrebatar só, né? Mas faz sentido de que a fortuna, apesar de ter dado honra e glória para essas pessoas, ela foi lá e tirou, abstulit, ou seja, pegou, tirou a força, tá vendo? Levar, tirar, tomar, arrancar de lá, né? A força. O quê? O senso comum. Abstulit, senso comum, ou seja, o bom senso, né? Mas retirou o bom senso. Senso comum e bom senso é a mesma coisa, né? Então vamos ler tudo agora. Uma raposa para a máscara de tragédia. Uma raposa encontrara, por acaso, uma máscara de tragédia. Disse: "Oh, que beleza, mas não possui cérebro." Isso foi dito daqueles aos quais a fortuna, a sorte, deu honra e glória, mas retirou o bom senso, né? Ou seja, isso foi dito, essa é a moral dessa fábula, né? Esse final aqui. Essa fábula foi contada para falar sobre aquelas pessoas que tiveram a sorte de ter muita honra e glória, né? Ou seja, uma aparência uma aparência exposta, né? Uma definição escolástica de glória é clara notícia cum laude, né? Ou seja, um conhecimento muito claro com louvor. Então, a glória, ela é exterior, ela começa no interior e vai para o exterior. Então, quem é glorificado no exterior, né? Quem recebe honras no exterior. Então, essa coisa da máscara de que ela é bela, mas ela não tem cérebro, foi dita sobre as pessoas que receberam grandes honras e glórias, mas não têm bom senso, não têm senso comum. Ou seja, é uma pessoa
desconectada da realidade. Por quê? Porque o bom senso vem do cérebro. Na verdade, o bom senso é uma característica só do ser humano. Só o ser humano pode ter um bom senso. E isso vale para todas as coisas da vida, né? Isso vale para... a gente diz, né? Nossa, aquela pessoa não tem bom senso, ou seja, ela não se toca, né? Ela não sabe que ela não deveria fazer isso. Ou seja, uma pessoa que não lê a realidade. Ela é como uma máscara de tragédia. Ela é bela por fora, pode ser bela por fora, mas por dentro não tem nada, né? Não tem cérebro, ou seja, não tem nada lá dentro dela. É só aquela aparência. E a gente deve fugir disso, meus queridos, fugir mesmo dessa coisa de aparência, né? De parecer uma coisa, né? Porque a máscara de tragédia, ela é uma cópia, ela parece que ali é uma expressão do ser humano, né? Ela tenta imitar a expressão do ser humano, mas por dentro ela não tem nada. Então é só um simulacro, é só uma aparência que não expressa nada. Enfim, comentários, reações sobre o texto e sobre a tradução e sobre agora que eu fiz, se ficou mais claro ou se ficaram dúvidas ainda? Professor, ok, aí tirei as dúvidas do que eu vi aqui. A questão para fazer o exercício, né? Se vai passar algum outro texto para a gente traduzir ou não. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte: é uma verdade, porque muitas vezes na vida da gente, a gente mesmo, né? A gente usa máscara para apresentar aquilo que a gente não é, né? Então, isso é importante a gente estar atento. Sim, com certeza. É isso mesmo. No fundo da vida, no fundo de tudo, é assim. A gente vai. Já vou falar sobre o exercício, né? Só um comentário sobre isso que o senhor disse. A nossa parte mesmo que vai ser julgada diante de Deus é uma parte que a gente não conhece muito bem, infelizmente, né? E o trabalho da nossa vida é conhecer esse eu. Por quê? Porque o professor Olavo de Carvalho ensinava isso e isso é muito importante a gente ter essa noção. Nós temos dentro de nós uma parte muito profunda e talvez, na verdade, é a parte nossa mais elevada. Essa parte mais elevada é ela que, quando você, por exemplo, se confessa, é ela que olha para você mesmo e que vê os seus pecados e que te acusa. Essa é a sua parte mais elevada. É essa parte que sempre fala com Deus na oração. Deus não está nem aí para suas partes, né, baixas, para as outras coisas. É esse eu mais profundo que ele quer que você que fale com ele. E que ele quer também que você encontre com esse eu. Ele quer essa união. Ele quer que você chegue até esse eu. E as pessoas que vivem essa vida, né, de falsidade, no fundo, elas estão se escondendo desse próprio eu e elas estão impedindo, né, se impedindo de ser aquilo para o que Deus criou elas, né? Então, a sinceridade é muito importante para a vida de estudos e para a vida em geral, né? Uma sinceridade mesmo né, consigo mesmo, primeiro e depois com os outros, né? Porque quem não é sincero consigo não consegue ser com os outros. De você perceber-se miserável e perceber as suas potencialidades também, né? Porque, no fundo, imagina que a sua vida, a gente vai se olhando com óculos, né, durante a nossa vida, e a gente vai criando imagens sobre quem nós somos, né? Imagem de que eu tenho característica A, B, C e sou assim, né? E eu formo um ídolo na minha mente daquilo que eu sou, né? Uma imagem. E essa imagem não sou eu. E o problema é que eu posso começar a adorar esse ídolo ao invés de adorar Deus, né?
E eu começo a pensar que eu realmente sou muito bom, sou muito honesto, verdadeiro, sou bonito, inteligente, legal, né, tal. E aí eu vou formando essa imagem minha, e essa imagem é mentirosa, e ela me leva para o buraco. Então, e Deus odeia essa imagem minha. Ele odeia esse ídolo. Ele quer que esse ídolo seja destruído. Nosso trabalho é encontrar esse ídolo, essa imagem que eu tenho de mim, e quebrá-la, né? Essa máscara, é isso. Porque um dia eu vou chegar diante de Deus e ele vai me perguntar assim, falar, Lucas, me apresenta quem você foi. E aí eu vou falar para ele aqui, olha aqui, Senhor, eu sou isso aqui. E não tem como esconder, porque ele conhece a minha alma mais do que eu mesmo. Como que eu vou dizer para ele que eu fui isso se, na verdade, eu fui outra coisa? Né? Não vai ter como eu chegar na frente dele e colocar máscara e fazer esse teatro. Eu vou ter que chegar na frente dele e ser sincero. E, e quando eu chegar diante de Deus, quando a pessoa que se perde chega diante de Deus, as pessoas pensam que Deus é malvado e condena as pessoas, né? Na verdade, as pessoas condenadas, elas vão chegar diante de Deus, vão ver a grandeza dele, vão ver aquilo que elas perderam por culpa delas, e vão olhar para elas e vão ficar tentando mostrar uma imagem para Deus que elas não são. Mas aí elas vão ver que isso aí não funciona. E elas mesmas vão se afastar dele. Então, a pessoa que é condenada, ela mesma se afasta de Deus e vai viver uma vida, vai passar o resto da eternidade, não o resto, na eternidade, sofrendo e lamentando-se por isso, né? Por isso que o inferno é um ato de misericórdia de Deus, porque se Deus fizesse com que aqueles que odiaram ele na terra ficassem perto dele, né, de quem odeiam, a pessoa que eles odeiam, ficasse depois no céu, né, obrigasse essas pessoas a ficarem perto dele, né, ele que era o objeto do ódio delas, Deus seria malvado com elas, né, porque elas odeiam ele. Então, ele permite que elas fiquem longe dele para o resto da existência dele, para toda a eternidade. E é um ato de misericórdia, mas algo que dói mesmo. Então, a vida de autenticidade é muito importante, meus irmãos, muito importante mesmo. É você olhar para que você, ver quem você é, ver as suas potências e ver as suas falhas, e seus buracos, né, que existem em você, e tudo isso, saber que tudo isso te compõe, mas você não é só isso daí, né? Você também é o que você vai fazer com isso daí. É isso daí que vai te formar, né? Não é só essas coisas que te constituem, mas é o que você faz também com essas coisas, de acordo com as suas circunstâncias, é isso que forma o ser humano, certo? Bom, sobre o exercício, é, eu pensei em não passar novos exercícios, mas que vocês agora, sabendo dessas coisas que eu falei, tentassem traduzir de novo essa mesma fábula, agora pegando o texto num papel limpo, sem essa tradução que eu dei, ou essas anotações de vocês, e tentando fazer. E vejam se vocês conseguem fazer tudo. Se não conseguir, aí você pode olhar nas anotações. Então, a tarefa dessa semana vai ser essa, né? Refazer essa tradução da fábula, agora com as informações que eu passei, procurando os verbos, né? E aí espero que já na próxima aula eu já fale mais um pouco de alguns outros tipos de verbo, certo? Ou então eu posso passar também os verbos que eu já ensinei nas outras conjugações, né? Que eu só ensinei na primeira conjugação. Apesar de que não muda muita coisa. Beleza? Beleza, professor. Beleza. É realmente se pensar essa questão do verdadeiro eu, porque hoje em dia a gente vive tanto numa geração que se importa mais com o que os outros pensam de mim do que o que realmente sou e o que eu realmente penso de mim mesmo. E essa questão de tudo que eu faço tem que ser para um outro. É o que se vive hoje em dia. Uhum. É isso mesmo, Humberto. Aí só não tira, não, a gente não pode tirar da cabeça isso que as pessoas tiraram, né? Que diante de Deus não tem máscara, né? Você pode colocar essa máscara, aí Deus vai olhar para você e vai falar, oh, quantas espécies, né? Cerebrum non habet, né? Ou seja, que beleza, né? Mas não tem nada aí, tá vazio, né? Então, vai para longe, né? Então, é isso, né? Enfim.
Famosa geração Instagram. É, isso, quem dera que nosso problema fosse só Instagram, né? Mas já é um grande problema, mas tem muita coisa aí. Bom, enfim, é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil a aula de hoje. Qualquer coisa, me coloque sempre à disposição. E podem me perguntar lá no grupo ou no privado, tá bom? Vamos rezar então para encerrar, colocando nas mãos de Nossa Mãe Santíssima. Hoje é o dia de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, mas nós vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ontem celebramos com o título Nossa Senhora Rainha, né? A Rainha da Paz, pedindo especialmente pelo fim dessas guerras que têm acontecido no mundo, e que, né, tem tanta gente passando por problemas e necessidades, e que Nossa Senhora, né, a gente se una, vamos nos unir às orações do Santo Padre, Papa Leão, e pedir pelas suas intenções também, pedir à Virgem Maria que ela acabe com essas guerras, né? Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exules Filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordias oculos at nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Com Deus você também, Lucas. Fique com Deus aí. Tchau. Até mais, professor. Muito obrigado. Nada, tchau.